E aí galerinha do Rancho de Luz, tudo bem? Aqui é o professor Renan e hoje nós vamos curiosar. Hoje eu quero trazer mais uma história muito bacana e tenho certeza que vocês ainda não ouviram em lugar nenhum, tá bom? Mas antes da gente começar essa história, eu quero pedir para você que deixe aquele like aqui embaixo, comenta que vocês estão participando, tá bom? Se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos, compartilha com os amiguinhos, né? Passa informação adiante, que é muito importante, tá bom, galerinha? Não esquece de tirar os prints e enviar as atividades para tia Fran no WhatsApp. Agora vamos lá pro vídeo. Aposto que você ainda não deve ter visto em vídeos e nem ouvido falar sobre esta curiosidade como vai ouvir aqui, né? Nós vamos falar hoje sobre o estado do Alagoas, né? Eu falei sobre o Acre no vídeo passado e eu vou falar do Alagoas agora. O Alagoas é uma das 27 unidades federativas do Brasil, está situado na região leste, né, e no nordeste, e tem como os limites Pernambuco, Sergipe, Bahia e também o Oceano Atlântico, né. Alagoas ocupa uma área de 27.778.000 km², sendo ligeiramente maior que o Haiti, né, que é um país. Sua capital, no caso, é Maceió, e a sede administrativa é o Palácio da República dos Palmares, tá? Lembra o nome dos Palmares? Já deve ter ouvido falar sobre Zumbi dos Palmares, né? E também dos Quilombos, né? Quilombo dos Palmares, que é ali em Alagoas, né? Inicialmente, o território alagoano constituía parte do sul da capitania de Pernambuco, só vindo a conquistar sua autonomia lá em 1817 como punição imposta por Dom João VI, aos pernambucanos pela chamada Revolução Pernambucana, movimento esse separatista, né, que queria separar Pernambuco do resto do Brasil. Sua ocupação decorreu da expansão para o sul da lavoura de cana-de-açúcar da capitania de Pernambuco, né, que necessitava de novas áreas de cultivo. Surgiram assim também Porto Calvo, né, Alagoas, atual também chamada de cidade de Marechal Deodoro, e Penedo, né, núcleos que orientaram por muito tempo a colonização e a vida econômica e social da região. A invasão holandesa em Pernambuco estendeu-se também em Alagoas em 1631. Né? Os invasores foram expulsos lá em 1645 depois de intensos combates em Porto Calvo, deixando a economia local totalmente desorganizada, né? E isso ajudou a fuga de escravos durante a invasão holandesa e criou um sério problema de falta de mão de obra nas plantações de cana, né? Não tinha o pessoal mais para trabalhar na cana. E esses escravos agrupados em aldeamentos denominados quilombos, né? Só foram dominados completamente no final do século XVII com a destruição do quilombo mais importante, que é, no caso, o Quilombo de Palmares, o mais famoso, o mais conhecido, né? Barra Grande deve ter sido também o primeiro ponto do território das Alagoas visitados pelos descobridores europeus, por ocasião da viagem de Américo Vespúcio em 1501. Embora ainda não haja referência àquele porto, excelente, né, para a acolhida de navios, como a expedição vinha do norte para o sul, cabe crer que tenha ocorrido ali o primeiro contato com a terra alagoana. Quando os europeus chegaram. A 29 de setembro, Vespúcio assinalou um rio que o chamou de São Miguel, né, no território percorrido. A 4 de outubro ele deu o nome de Rio de São Francisco, né? O rio então descoberto hoje é o limite de Alagoas com Sergipe. Sem sombra de dúvida, nas décadas seguintes, os franceses andaram aí pelas costas alagoana no tráfico do pau-brasil, né, com nativos dos arredores ali, faziam aqueles tráficos levando o pau-brasil embora. Até hoje o Porto do Francês documenta a presença ali daquele povo. Duarte Coelho também é o primeiro donatário, né, o doador da capitania de Pernambuco, realizou uma excursão ao sul. Não há documentos que a comprovem, mas há evidências que tenham sido realizadas em 1545 e de que dela resulte a fundação de Penedo, né, às margens do Rio São Francisco. Em 1500, isso já 10 anos depois, em 1556, voltava da Bahia para Portugal o bispo Dom Pedro Fernando Sardinha, quando seu navio naufragou de fronte à enseada do hoje Pontal do Coruripe, né? Sardinha foi morto e, pasmem, devorado pelos caetés, né?
uma das numerosas tribos indígenas então existentes na região. Perdura a crença popular que a ira, né, divina secou e esterilizou todo o chão manchado pelo sangue do religioso. E para vingá-lo, Jerônimo de Albuquerque mandou uma expedição guerreira contra esses caetés, né, essa tribo caetés, destruindo quase completamente toda a tribo, que eram de 75 mil pessoas. Em 1570, uma segunda bandeira enviada por Duarte Coelho, comandada por Cristóvão Lins, explorou o norte de Alagoas, onde fundou o Porto Calvo e 5 engenhos, dos quais subsistem 2 ainda, o Buenos Aires e o Escurial, né? Neste último repousou em 1601 o corsário inglês Anthony Knevet, que viajara por terra após fugir da Bahia, onde estivera prisioneiro dos portugueses. O termo corsário, para quem não conhece, é bem bacana de ressaltar isso. Corsário era um enviado da coroa, né? Então nós somos colonos portugueses, a gente foi colonizado pelos portugueses, só que esse corsário era inglês. Isso significa o quê? O que era um corsário inglês na época? Era uma pessoa, um comandante de um navio, que tinha autorização de um rei, no caso da Inglaterra, um rei inglês. Ele tinha autorização para piratear, ele tinha autorização para roubar outros navios de outros reis, né? Ele era protegido da coroa inglesa, então ele poderia saquear, roubar. Então, se o navio saísse do rei de Portugal, saísse daqui carregado de ouro, de diamante, de pau-brasil, e ele saísse daqui para Portugal, esse corsário ele tinha a proteção do rei inglês para saquear, para roubar esse navio, roubar essa mercadoria para o rei inglês, né? Para roubar ele. Então, corsário nada mais é do que um pirata legalizado, um pirata protegido por um outro rei, tá bom? Então, o corsário, no caso inglês, Anthony Knevet, que viajara por terras, né, após fugir da Bahia, onde ele foi prisioneiro dos portugueses. Aí, durante o Império da a Confederação do Equador, né, lá em 1824, um movimento também separatista e republicano recebeu o apoio de destacadas figuras alagoanas, né, que ajudaram ajudaram a independência também. Na década de 1840, a vida política local foi marcada pelo conflito entre os lisos, conservadores no caso, e os cabeludos, que são os liberais. No início do século XX, o sertão alagoano viveu a experiência pioneira de Delmiro Gouveia, né, empresário cearense, que instalou em Pedra, atualmente Delmiro Gouveia, o nome da cidade, fábricas de linhas, né, chamadas Linhas Estrela, que chegou a produzir até 200 mil papéis por dia. Delmiro Gouveia foi assassinado em outubro de 1917, em circunstâncias que até hoje não são esclarecidas, depois de ser pressionado, segundo consta, a vender a sua fábrica, né, a firmas concorrentes estrangeiras. Depois da sua morte, suas máquinas teriam sido totalmente destruídas e atiradas na cachoeira de Paulo Afonso, que é uma cachoeira muito grande que tem lá, tá? Então, Alagoas é o penúltimo estado brasileiro em área mais extenso apenas que o Sergipe e tem a 16ª população, é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar e coco da Bahia também, né, do país. Tem na agropecuária a base de sua economia, terra de sururu, que é um marisco das lagoas que serve de alimento naquela população do litoral, e da água de coco também. Alagoas possui também um dos folclores, que a gente falou bastante de folclores, mais ricos do país. O estado possui também um dos menores índices de desenvolvimento humano, né, o IDH, que é o índice de alfabetização do país, né, embora tenha se destacado cada vez mais para melhorar, né, para dar andamento no melhoramento dos índices, como é o caso da mortalidade infantil no estado, saindo do último lugar para 16º em todo o país. Isso tudo graças devido às políticas voltadas, né, à saúde dos recém-nascidos no interior de Alagoas. O estado ainda possui o maior índice de evasão escolar, que é o ato das crianças não irem à escola. Tudo isso, Alagoas tem um território muito rico, uma cultura muito rica, mas ainda há muito que melhorar. É importante a gente trabalhar a cultura, é importante a gente ir à escola, é importante a gente ter a saúde, né? É importante a gente
conhecer a nossa história para a gente poder melhorar, para a gente poder cobrar, para a gente poder avançar, né? Na história, né? A gente só consegue ir para frente se a gente saber de onde a gente está vindo, de onde a gente veio. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas informações desse estado. No próximo vídeo eu trago outro estado para vocês, com curiosidades, sua história, fundação, coisas importantes que vocês podem estar sabendo, né? Podem ficar sabendo mais sobre esse país tão maravilhoso que a gente mora, que é o Brasil. Tá bom, galerinha? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.